Nós, como você já ouviu dizer, estamos hoje encerrando nossas comemorações de 7 anos da nossa comunidade. 7 anos desde o primeiro encontro que nós fizemos lá na casa do Nando e da Ju. Para quem está nos ouvindo pela internet, nos assistindo pelo YouTube, para quem não sabe, o Nando é o produção. Então, todas as vezes que você vê eu falando a produção é o Nando, e a Ju, cadê a Ju, aquela moça simpática lá em cima. Tudo começou na casa deles há 7 anos, com um grupo de poucos casais que não tinham a menor ideia de onde Deus os levaria. Nós tínhamos alguns desejos, tínhamos alguns planos, nós notamos o quanto os nossos planos eram idiotas, e pela graça e misericórdia, Deus foi mudando cada um deles, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje, depois de 7 anos, gratos a Deus, e totalmente submissos, dizendo: Deus, nós temos planos, nós temos projetos, mas mais uma vez nós queremos afirmar que o Senhor, e queremos pedir que o Senhor nos leve para onde o Senhor quiser, porque é o Senhor que tem a vontade soberana, o Senhor é que sabe todas as coisas, e nós queremos sempre reafirmar o nosso desejo de sermos instrumentos nas mãos dele. E nós estamos então aproveitando esse mês de maio para relembrar algumas coisas importantes que nós entendemos como chamado de Deus para a nossa comunidade nesse ano na cidade de Piracicaba. Veja uma coisa importante: nós não queremos dizer com o que nós estamos falando aqui que nenhuma igreja faz o que nós fazemos, porque isso não é verdade. Nós não queremos dizer que a percepção que nós temos de algumas coisas é fruto do... Nós temos uma programação inédita, um culto inédito, ideias inéditas. De forma nenhuma. Nós estamos falando tudo isso porque nós cremos que esse é o chamado de Deus específico para nossa igreja. E também, muito pelo contrário, estamos dizendo que a nossa igreja é a única igreja que faz as coisas de acordo com a vontade de Deus. De forma alguma. Nós, inclusive, reconhecemos a multiforme graça de Deus, que atua de várias maneiras na vida de muitas pessoas. Acontece que nós, como recebemos um chamado de Deus para plantar essa igreja na cidade de Piracicaba, nesse tempo que nós vivemos, temos esse chamado específico, compreendemos esse chamado específico, e é por isso que nós somos do jeito que somos. Não somos melhores, aliás, se formos bem sinceros, reconhecendo quem nós somos, nós até achamos que somos bem piores. Porque nós conhecemos nossos pecados, nós conhecemos as nossas falhas. Às vezes eu encontro algumas pessoas que falam assim para mim: pastor Marquitos, que legal, a sua igreja é muito boa, fantástica. É assim, principalmente quando você passa aqui na frente, ela está fechada, está só a fachada, você olha de fora, uau, olha, está tudo funcionando perfeito. Às vezes durante a semana eu venho aqui, eu fico lá na sala dos teens trabalhando, para sair um pouco da bagunça, eu vou lá para aquele cantinho, e vocês precisam ver como é perfeito esse lugar sem ninguém de nós. Ele funciona perfeitamente bem. Não tem um defeito. Tirando todos nós, nossa igreja é completamente perfeita. O plano é legal, o ideal é legal. Então nós não temos nenhuma autoridade espiritual para dizer que nós somos melhores. Conhecendo o nosso pecado, conhecendo quem nós somos. E eu, como pastor dessa igreja, ouvindo algumas pessoas falarem, escreverem, eu penso: meu Deus do céu, como pessoas que eu pastoreio são pecadores. E eu não sei com quem que eles estão aprendendo isso. Eu fico indignado com o quanto vocês são pecadores, salafrários. Diz a Bíblia que muito daquilo que nós fazemos é seguindo os nossos líderes, né? Eu tenho algumas considerações a fazer sobre esse texto, não farei hoje, mas às vezes quando eu penso na igreja e penso nas coisas não muito legais que nós fazemos, eu geralmente descubro um dos grandes problemas dela, escovando os meus dentes de manhã, olhando para o espelho. E aí quando eu olho para a igreja e vejo o pastor que ela tem, eu penso: meu Deus do céu, a gente não poderia esperar muita coisa da igreja. Aliás, olhando para qualquer pastor e olhando para suas igrejas, dá para entender muita coisa. É por isso que nós sempre afirmamos que nós temos uma profunda necessidade do supremo pastor da igreja, que é Jesus.
Ele é o centro, Ele é o motivo, Ele é o referencial. Qualquer outro referencial, centro e motivo, que não seja Jesus Cristo, o Filho de Deus, tira qualquer igreja do foco e faz com que nós não tenhamos uma visão real de quem nós somos diante de Deus. Tendo dito isso, nós vamos falar hoje sobre a igreja, por quê? E igreja para quem? Tentando fechar um pouco de tudo isso que nós temos conversado, falando do nosso pecado, da nossa missão, falando como nós falamos na semana passada, com que roupa eu vou para a igreja que você me convidou, todas essas coisas que fazem parte de um layout diferente, porém com uma seriedade profunda no trato com a Bíblia, com a palavra de Deus. Nós vamos hoje dar uma olhada num texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Então, se você tem aí a sua Bíblia, seja em papel, seja online, se você quiser abrir, fique à vontade. Nós vamos projetar a versão NVI. Nossa internet está aberta para que você olhe à vontade. Sim, a gente só quer pedir para que você segure um pouco o Facebook. 1 hora sem Facebook é possível. Vamos juntos. É possível, só por hoje. É possível 1 hora sem Facebook. Vamos lá? Pode ser? Ah, ele não falou Twitter. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu acho que esse texto traz algumas recomendações importantes sobre quem nós somos, para que nós vivemos, a nossa missão fundamental como igreja de Cristo Jesus, aí, seja ela na cidade de Piracicaba, seja ela nos confins do mundo como Saltinho, não importa. O importante é entendermos a nossa missão e trabalharmos essa missão para a glória de Deus. No entanto, vamos para a Bíblia e ver o que ela fala, que é muito mais importante ouvir a palavra de Deus do que a nossa própria palavra. O texto começa dizendo: livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Antes da gente continuar, deixa eu parar um pouco. Sim, o cara que está escrevendo para a igreja. Uma coisa que nós precisamos, antes de falar qualquer coisa sobre nossa missão, é ter uma visão realista de quem nós somos. Veja, o cara está escrevendo para pessoas experimentadas em Deus, pessoas que sabem o que é o cristianismo, pessoas que têm noção daquilo que devem fazer, dos desafios, das possibilidades. E ele começa dizendo algumas coisas que muito provavelmente aconteciam naquela igreja e que por isso ele precisava dizer para aquelas pessoas que precisavam se livrar daquilo. Maldade. Antes deixa eu dizer uma coisa. Sim, eu sei que você não sofre disso, mas tente imaginar você uma igreja em que as pessoas sofram de maldade. Que pode ser, por exemplo, assim, você não consegue ver bondade em nada, você sempre tem um olhar malicioso, você sempre tem um olhar desconfiado, mesmo quando alguém dá um presente para você, você sempre acha que aquilo tem segundas intenções. A maldade que está latente no coração de algumas pessoas e que pela graça de Deus não está no nosso coração. Mas imaginem, houve um tempo em que algumas pessoas, mesmo na igreja, sofriam de maldade. E aí Pedro diz: livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia. Vocês já imaginaram que há pessoas na igreja que são hipócritas? Meu Deus. Já imaginaram? Alguém aqui, porque eu não sei se a gente precisa explicar o que é hipocrisia. Alguém aqui conhece algum hipócrita? Levanta a mão, só quem conhece algum hipócrita aqui, só para a gente saber, para não precisar explicar. Ok, ótimo. Todo mundo com espelho em casa, tranquilo, a gente não tem nenhuma dificuldade. É isso. Se você dizer, eu não sei o que é um hipócrita, pega qualquer coisa que reflita a sua imagem, olhe e é aquilo. É a melhor explicação. Porque em maior ou menor escala, todos nós somos. Porque todos nós, muitas vezes, cobramos das pessoas que elas têm posturas que nós não temos. Ou pior, cobramos das pessoas que elas têm posturas que o nosso pensamento nos denuncia diante de Deus. Mas ele diz: livrem-se de maldade, engano, hipocrisia, inveja. Olha, irmãs, estão vendo? Essa parte aqui ele escreveu para as irmãs daquele tempo, para se livrar de toda inveja. Sabe, você olha assim, sei lá, o que uma mulher poderia invejar? Assim, homens, o que a gente acha que as mulheres poderiam invejar?
Bolsa não. Nem que seja aquela Louis Vuitton lá. Não é a Louis Vuitton, né? Tem alguma outra? Sapato. Sim, sapato famoso. Porque, assim, homens conhecem o 771 da Vulcabras. É o que a gente sabe. A maioria nem tem ideia do que seja isso. Que chute. Agora a mulher, sei lá, uma marca de sapato que, sim, talvez produzisse em vocês algum tipo de invejinha. Chanel? Como é que é? Lars Steffs. Tem a Lars Steffs aqui também. Tem a Chanel, que é a mais fácil de falar. Tem a Sarmes Steffs aqui. Como é que é? Tá sabendo, hein, Matheus? Nossa! Poxa, olha! Fica aí. Tá? Olha aí. Moço bom pra namorar. Ele sabe nome de marca de sapato. Sei lá, talvez você olhe para alguém usando uma bolsa a Vitão, ou um sapato São Steffens, e aí você talvez seja tentada a ter uma certa inveja, do tipo assim, talvez ficaria muito mais bonito em mim. Você não tem inveja da pessoa até ter aquilo, mas você fala, puxa, que mulher no mundo nunca pensou, o que me falta é dinheiro, porque bom gosto eu tenho muito mais que aquela. Posso ouvir um amém? Ele diz mais, e toda espécie de maledicência. Para não ficar falando mal de todo mundo, porque eu acho que quando ele falou de inveja, ele estava falando das mulheres. Só para vocês não ficarem bravos comigo, eu acho que quando ele falou de maledicência, ele falou para pastor. Porque ninguém fala mais mal de todo mundo do que pastor. Você viu que a hipocrisia já passou, a pessoa não se entregou, mas o inimigo astuto. O que acontece é que, não importa, nossa igreja tem uma frase escrita, venha como você está. Essa é uma frase que funciona como convite. Qualquer pessoa minimamente inteligente há de entender que isso é um convite e não uma permanência. Ninguém em sã consciência pode frequentar uma igreja imaginando que você vai da forma que está e assim permanece para sempre, sem nenhum tipo de mudança, porque a Bíblia não diz isso. Qualquer pessoa em sã consciência não pensaria assim. E a Bíblia diz, livrem-se. Veja, você pode chegar até ali, você pode inclusive estar ali e ter algumas coisas que incomodam no seu relacionamento com Deus, mas não se esqueça de uma coisa importante, o chamado da Bíblia é, livrem-se disso, num processo contínuo de transformação. O autor não está dizendo, livrem-se de uma vez por todas e acabou. Não, ele está querendo dizer, é um ato contínuo diante de Deus. Você se livra disso hoje, se livra disso amanhã, e depois de amanhã, e até o final da vida, você tem que ter uma análise profunda de si mesmo, para se livrar daquilo que interrompe um bom relacionamento com Deus. Da palavra você sempre vai receber um convite sincero para uma mudança de vida. É ilegítimo uma igreja em que você não seja desafiado a uma mudança de vida. O que acontece, e nós precisamos dizer de maneira muito clara, é que essa transformação jamais vai acontecer da noite para o dia. Porque, inclusive, a conversão é um processo que nós vivemos diante de Deus. Nós somos chamados a nos converter todos os dias da nossa vida. Nós somos chamados a entregar a nossa vida a Deus todos os dias, porque nós sabemos que nós temos uma tendência muito grande ao pecado, ao erro, aquilo que não é de acordo com a vontade do nosso Pai. Por isso a Bíblia começa dizendo, e é importante para quem frequenta essa comunidade, para quem tem vivido aqui, para quem está aqui nos visitando. Você pode chegar em qualquer igreja da forma em que você estiver,
E como nós dissemos em outros domingos, a igreja não tem autoridade espiritual nenhuma para rejeitar qualquer pessoa. No entanto, também é obrigação dessa mesma igreja não rejeitar qualquer pessoa, mas continuar pregando que o pecado é uma grande porcaria, que pecar está fora do plano de Deus, que não é essa a vontade de Deus para mim e para você, que isso é ruim, que isso nos mata, que isso corrompe a nossa vida e que nós dia após dia precisamos consertar o nosso relacionamento com o Pai, e que sem Jesus, sem a salvação de Jesus, todos nós estaríamos perdidos. Mas o texto continua: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Quem aqui já teve um recém-nascido em casa? Quem aqui se lembra de como é ter um recém-nascido em casa? Recém-nascido é bonitinho, é legal, sim, né? Mas nenhum ser é tão egoísta quanto um recém-nascido. Nenhum ser é tão... Eu não sei, as pessoas que falam que o ser humano é naturalmente bom, as pessoas que... Provavelmente a pessoa que lançou essa teoria positivista nunca foi pai. Porque desde o nascimento você vê o egoísmo presente no ser humano. Porque, deixa eu dizer, eu sou pai de duas meninas, e deixa eu explicar para você que não tem filhos, para você que está pensando em tê-los, algumas coisas reais sobre filhos. Filhos, quando tem fome, principalmente se são recém-nascidos, eles não chegam e falam: há algo para comer nessa casa ou devemos pedir uma pizza? Não. Eles simplesmente choram. E daí choram um pouco mais e vão chorando. E por algum motivo não passam para nós no hospital o manual de instruções do bebê. Então você não sabe onde está o botão de volume daquela coisa. Porque senão você apenas chegar, pegar o volume... Não, ele vai aumentando aquilo. Ele vai aumentando. E como qualquer pai e mãe normal, você fica tranquilo naquela hora dizendo: poxa, o que será que está acontecendo com essa criança às 3 horas da manhã, com temperatura ambiente de 8 graus? E aí você está deitado na sua cama, debaixo do edredom maravilhoso, que já está com a temperatura adequada, e você pensa: oh, essa criança está chorando às 3 horas da manhã, mas tudo bem, deve ser fome. Mas às vezes eu também acordo no meio da madrugada com um pouco de fome, eu simplesmente viro para o outro lado e durmo de novo. Quando chega a hora de acordar, eu acordo e tomo meu café da manhã. Então eu esperarei que meu filho ou minha filha farão a mesma coisa. Você vira e dorme, e a criança pensa: poxa, já faz 15 minutos que eu estou aqui chorando, estou com fome, não veio ninguém me alimentar, não apareceu nenhum seio, e então eu realmente devo me virar e dormir. Não funciona. Porque enquanto ela não for saciada, ela não vai parar. Não vai parar. Viu, Marina? Ela nunca parará enquanto não for saciada. Nunca! E aí é muito bom, porque aí você descobre que a Bíblia diz que nós devemos ser assim. Com essa figura de desejar de coração o leite espiritual puro, ele está falando da palavra de Deus, da vontade de Deus, de tudo aquilo que nós sabemos que o Senhor quer colocar em nossa vida. E ele diz: desejem como crianças recém-nascidas, que não se satisfazem, não param de chorar enquanto não se satisfazem. O que ele está dizendo é: não admitam não serem satisfeitos e preenchidos pela vontade de Deus em suas vidas. Seja isso pela prática da oração, pela leitura da palavra, pela comunhão com as pessoas em sua igreja local. Assim como uma criança recém-nascida só sossega quando é alimentada, só sosseguem quando vocês forem alimentados por Deus. Busquem isso como algo imprescindível à própria sobrevivência. No entanto, quem aqui tem filho sabe que aí, como um passe de mágica, você dá o mamar para a criança e o que acontece? Crianças normais dão uma bela de uma rotada, pode falar roto? Arroto é palavra politicamente incorreta? Não. Eles dão um belo de um arroto. E assim, muitas inclusive nem dão esse belo de arroto porque dormem no meio da mamada. Não é assim que acontece?
As crianças anseiam profundamente pelo leite. E quando são saciadas, o que elas fazem? Descansam. Eu acho essa imagem fundamental para nós cristãos. Nós precisamos desejar ardentemente aquilo que vem de Deus para a nossa vida. E depois de recebermos aquilo que vem de Deus para a nossa vida, descansar e saber que Ele está cuidando da nossa vida. Acontece que nós fazemos justamente o contrário, porque nós achamos que somos adultos. Nós tentamos correr através das nossas próprias forças, daquilo que vai nos satisfazer, seja dinheiro, seja sucesso, seja qualquer coisa, seja sexo, seja droga, porque nós achamos que essas coisas vão matar a nossa fome, a nossa sede, então nós corremos atrás delas, e aí nós nos enchemos daquilo que é porcaria, e como nós ficamos plenamente cheios de porcaria, a última coisa que nós conseguimos fazer é dormir. É como você, por exemplo, ir para um rodízio de pizza, você come 67 pedaços de pizza, e faça isso e já vá deitar. Você tem pesadelo, não importa, pode ser gordo também tem pesadelo, ele tem pesadelo com pizza correndo atrás dele, coisas desse tipo, porque ele tá cheio, mas ele não está satisfeito, ele não está nutrido. E é assim que nós vivemos a nossa vida. Nós não preenchemos de Deus, das coisas que vêm de Deus, e não conseguimos descansar. É por isso que nesse mundo, onde as pessoas estão cada vez mais vivendo por si mesmas, você tem estresse, depressão, angústia, ansiedade e todos esses sintomas latentes de uma sociedade que tem vivido com as suas próprias forças e deixado Deus de lado. Ninguém consegue descansar assim, porque ninguém está preenchido de um alimento espiritual verdadeiro. As pessoas estão se enchendo de porcaria. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, há, infelizmente, muitos lugares onde as pessoas estão sendo alimentadas com porcaria espiritual. Elas sairão de lá com a sensação de estarem arrotando de tanto que comeram, para ter fome daqui meia hora de novo. E essa é uma doença que vai comendo, principalmente a igreja evangélica brasileira. E aí Pedro diz, como crianças recém-nascidos, desejem de coração o leite espiritual puro. E algo puro só pode vir de Deus. Para que vocês cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Alimentem-se daquilo que vem de Deus. E depois descansem profundamente nele, sabendo que Ele cuida de nós. Descansem. Claro que uma pessoa que, para descansar em Deus, ela tem que ter uma profunda consciência do que Deus faz. Porque cada vez mais, quando lemos e entendemos o Evangelho, nós vamos descobrindo que não importa o que você faça, Deus não vai aceitar você pelo que você faz. Porque o que você faz, comparado com o próprio Deus, é sempre porcaria. Tudo que nós fazemos é manchado pelo pecado que está em nossa vida, desde que o mundo é mundo. Desde que Deus criou todas as coisas perfeitas e colocou o homem num jardim para viver com sua esposa, perfeito, tranquilo, Corinthians tricampeão da Libertadores, ao inimigo se levantando entre nós. Desde aquele instante em que Deus disse para o ser humano, há uma árvore nesse jardim que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela, porque comer daquela árvore simbolizava o rompimento com Deus. Aquele momento em que nós olharíamos para o projeto de Deus, falaríamos que aquele projeto não é bom o suficiente para nós, e então gostaríamos de ver do nosso jeito. Deus disse para o ser humano, se vocês acham que o meu jeito não está legal, querem viver do jeito de vocês, é só comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, lembrem-se, que quando vocês fizerem essa opção, vocês vão morrer, fisicamente, espiritualmente, eternamente. Não deu outra. Como só poderia acontecer com seres humanos tão bons como Adão e Eva e como nós? Sim, antes de você criticar Eva, lembre-se que provavelmente você teria comido do fruto até antes deles. Deus acabou de apresentar a Eva e você já estava lá assim. Ah, essa aqui, Senhor? Ó, essa aqui que não pode. Imagine se Adão e Eva fossem gordos, então. Deus tinha acabado de falar, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. O quê? Adão já estava passando fio dental já. O quê? E o ser humano, por ter desobedecido o projeto inicial de Deus,
cometeu o pecado que é contra a vontade de Deus, e ele foi separado, desconectado de Deus. A Bíblia diz que a partir de então o ser humano começou uma luta para tentar voltar a ficar de bem com Deus. É aquela coisa assim, você faz uma grande besteira, como tipo um homem andando na rua com um ramalhete de 600 rosas colombianas. Você sabe, aquilo não é normal, ele fez uma grande besteira. Nenhum homem é romântico assim. E aí o homem, ele achando que, nossa, tá todo mundo vendo como eu sou romântico. Não, ele aprontou alguma. Porque, inclusive, quando o homem chega com 600 rosas colombianas em casa, a primeira coisa que a mulher diz: o que o senhor aprontou? Ela nunca olha para a rosa e fala: ah, que amoroso. Ela sabe. Tem perfume de gardênia nessa história. Não vou explicar perfume de gardênia, porque depois vai ficar chato de explicar isso. A Bíblia diz que então o ser humano começa a fazer um monte de coisa tentando agradar a Deus. No entanto, a mesma Bíblia diz que todos os nossos atos, por estarem manchados por esse pecado, para Deus tem cheiro de porcaria. Então, a Bíblia diz em Isaías que todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Que eu já disse aqui, para quem não sabe, trapo de imundícia era o pano que as mulheres usavam para conter menstruação. Naquela época não tinha tampate, não tinha mods, não tinha OP. Então elas tinham um pano que era colocado estrategicamente para conter a menstruação. Então imagine como ficava aquele pano no fim de um dia. Era uma coisa realmente maravilhosa. E Deus diz lá em Isaías que os nossos atos de justiça para Ele são como aquilo. Então quando você, por exemplo, canta, no Antigo Testamento, por exemplo, as pessoas ofertavam algo a Deus, era como se elas chegassem assim e falassem: olha Deus, que coisa linda, nós estamos oferecendo o nosso melhor para o Senhor. E pegasse assim um mods usado e falavam: olha Deus, para o Senhor. Olha, a Bíblia faz essa comparação para dizer, qualquer coisa que seres humanos façam, por si só, não tem nenhuma condição de agradar a Deus, porque estão manchados pelo pecado. E o padrão de qualidade de Deus é Ele mesmo. Ou seja, Ele só aceita aquilo que é perfeito. O padrão de justiça de Deus é Ele mesmo. O padrão de retidão de Deus é Ele mesmo. A gente pode falar assim: nossa, isso parece duro demais. No entanto, não se esqueçam, o ser humano foi ou não foi avisado que seria assim? Foi. Deus tinha falado que seria assim. Deus, se não cumprisse o que Ele disse, seria completamente injusto. É como um juiz que não dá a sentença que deveria ser dada. Esse juiz é injusto. Só que Deus conhece o ser humano, sabe da nossa incapacidade e Ele nos ama. Aí Ele mesmo resolve essa parada quando envia o Deus Filho, Cristo Jesus, que nasce de uma virgem, porque Ele, Jesus, não nasce contaminado pelo pecado. Ele nasce de uma virgem, é uma concepção pelo Espírito Santo. Em nenhum momento da sua vida ele peca, então ele não peca voluntariamente e nem involuntariamente. O que significa dizer que Jesus, diferente de eu e você, é perfeito. Lembrou do padrão de Deus? Nada que nós façamos é aceito por Deus, porque nós não temos o padrão de qualidade de Deus. É rejeitado, não passa no teste de qualidade. É como aquela calça Jeans que você vai comprar com aquele defeitinho que não passou no teste. É imperceptível a olhos nus como o nosso, mas não passou no padrão de qualidade que é rígido. O padrão de qualidade de Deus é Ele mesmo. A gente não passa no teste. No entanto, vem o Deus Filho, Jesus, que tem o padrão de qualidade de Deus, porque Ele é sem pecado. É o único sacrifício que poderia ser ofertado a Deus e Deus aceitar, porque está no padrão dele. É por isso que quando Jesus vai ser batizado no Rio Jordão, uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. É nele que está o meu prazer. Ele é o aprovado. A condenação pelo pecado é a morte, o que significava que alguém precisava morrer para pagar o preço desse pecado. E é por isso que Hebreus, uma carta lá da Bíblia, diz que Jesus morreu uma vez por todas, falando que a morte de Jesus na cruz
é o sacrifício que paga o preço do pecado. Nós pecamos, então o garçom chegou com uma conta dizendo: olha, você pecou, você consumiu o pecado, você tem que pagar com morte. Ah, mas eu não consigo pagar com isso, porque mesmo que a gente morra, o nosso padrão não é o padrão do chefe. É por isso que Jesus pega a conta e diz: então eu morro no lugar desse pessoal, e morro no lugar de todos eles. É por isso que a Bíblia diz que na cruz todos os nossos pecados são lançados sobre Jesus. A ira de Deus pelo pecado é lançada sobre ele. Como se Deus sentisse uma raiva pelo pecado que agora é lançada em Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele é a propiciação, ou seja, ele é o escudo que evita com que o raio da ira de Deus caia sobre nós para cair sobre o peito dele. É por isso que o próprio Jesus na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque todo o nosso pecado estava sendo pesado sobre ele. A Bíblia diz que a condenação pelo pecado é a morte, mas esse mesmo Jesus que morre em nosso lugar ressuscita no domingo de manhã, como prova de que Deus aceitou aquele sacrifício. Deus olha para aquele sacrifício e diz: esse sacrifício é do meu padrão de qualidade. Então agora ele tira a morte da história e Jesus ressuscita para mostrar que a morte foi vencida. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os nossos pecados já foram pagos. O pagamento do pecado não está numa ação futura, mas numa ação passada, daquilo que Deus já fez na cruz. Agora, quando nós cantamos, a Bíblia diz que Deus recebe um aroma suave, ao invés de um trapo de imundícia. Por quê? Porque a nossa adoração passa por Jesus. Quando nós oramos, Deus ouve a nossa oração, porque a nossa oração é feita em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus olha para nós e nos ama, porque vê em nós a imagem do seu Filho Cristo Jesus. É absurdo imaginar que enquanto eu posso olhar para cada um de vocês e imaginar todos os pecados que vocês praticam, ao mesmo tempo Deus está olhando para vocês e vendo a imagem de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. E pessoas que não conhecem o Evangelho não conseguem descansar, porque precisam fazer para achar que são aceitos por Deus. É por isso que há muito orgulho de gente que ora mais que outros, gente que lê mais que outros, gente que é mais espiritual que outros. Mas diante de Deus, todos nós estávamos perdidos e precisamos de um Salvador. Todos nós, pastores, líderes, pessoas que estão pela primeira vez em qualquer igreja, todos igualmente precisam de um Salvador. Aí a Bíblia diz: à medida que se aproximam dele, esse Jesus, que é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, e só são aceitáveis a Deus porque agora são por meio de Cristo Jesus. Ninguém pode ser louco o suficiente para frequentar uma igreja e oferecer qualquer coisa a Deus que não seja através de Cristo Jesus. Porque qualquer coisa que não for feita através de Cristo Jesus não é aceita por Deus. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, ele está fazendo uma referência a Jesus, jamais será envergonhado. É interessante notar que à medida que nós nos aproximamos de Cristo, nós vamos sendo, segundo a Bíblia, utilizados na edificação da igreja. Porque a igreja jamais foi algo passivo. A igreja tem a ver com cristãos sendo usados para a glória de Deus. O que significa dizer que ninguém é chamado para uma igreja para assistir a um culto. Aliás, se você está aqui nessa noite para assistir a qualquer coisa, assim como você vai a um teatro, a um cinema, ou fica sentado no sofá da sala da sua casa, vendo alguma programação na televisão, falha, erro, pode dar um Ctrl Alt Del e começar tudo de novo. Nós estamos aqui como cristãos e cristãs, engajados na missão e desafiados por Deus a uma vida para a glória dele e pregação do Evangelho. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. O texto continua: portanto, para vocês, os que creem,
esta pedra, a pedra angular, é uma pedra sobre a qual eles faziam as grandes edificações. Era como se fosse a estrutura principal de uma edificação, sem a qual a edificação não permaneceria em pé. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. E aí ele vai falar especificamente sobre nós, igreja. Vocês, porém, são geração eleita. Esse é o momento massagem no ego, tá? Então vamos lá. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: você, geração eleita. Não faça isso, não constrange o seu irmão. E aí ele diz: vocês são geração eleita. É interessante porque o termo eleição significa algo que Deus escolheu. Significa dizer que nós fomos escolhidos por Deus. Eu acho isso um péssimo negócio da parte de Deus, mas se Ele quis assim, não vou discutir. Eu acho um péssimo negócio Deus me levar para o céu. Mas já que Ele quis, vamos lá, estaremos lá. Você acha que Deus fez um bom negócio em levar você para o céu? Do tipo assim, o que o céu perderia sem você? A gente tem umas posturas meio idiotas, né? Mas já imaginou? Eu sei porque Deus me chamou, porque tem uma voz tão linda. Assinado Cassiano. Sacerdócio real. São aqueles sacerdotes que se oferecem diante de Deus. E ele está dizendo que nós fazemos parte desse sacerdócio. E somos uma realeza. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. E é engraçado porque o nosso orgulho egoísta e a nossa natureza perdida faz com que uma grande parte do povo evangélico só conhece essa parte. Então, sim, o pessoal canta isso. Então tem muita gente que sabe essa parte de cor e acha que esse é o texto todo. Mas esse não é o texto todo. Deus está dizendo assim: eu fiz isso em você. Mas uma dica, na Bíblia, Deus nunca faz alguma coisa apenas para fazer alguma coisa. Ele faz sempre algo com uma finalidade, que tem sempre a ver com a glória dele. Deus faz todas as coisas para a glória dele. Tem gente que quando eu faço isso, fala assim: mas nossa, esse Deus é meio assim, ele se acha. Sim, eu sempre falo para as pessoas: olha, quando a gente criar todas as coisas que ele criou, fazer tudo que ele fez, do jeito que ele fez, aí você senta com ele e discute o padrão de exclusividade dele. Enquanto a gente não conseguir fazer o cosmos, Deus fez o cosmos, a pessoa só faz bem um bolo de fubá. E aí acha que pode discutir com Deus. Não, vamos discutir com Deus, porque realmente, Deus deve estar inclusive numa crise. Deus deve estar tomando antidepressivo com uísque. Aí a Bíblia diz: vocês são tudo isso para fazer o quê? Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E veja o que o autor está falando: não fique se gabando porque você é geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Antes, vocês nem sequer eram um povo. Vocês eram uns largados aí, estavam na sarjeta, perdido, largado, mas agora são povo de Deus. E só são povo de Deus porque antes não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Ou seja, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, pelo ato da misericórdia de Deus que nós recebemos em Cristo Jesus. Não porque nós fizemos alguma coisa que Deus olhasse para a gente e falasse: opa, esse tem que ir. Acabou de fazer um negócio fantástico, que esse tem que estar no céu. Não é esse padrão, não é assim que acontece. Nós nem éramos povo, mas somos chamados para pessoas que não têm se inserido na missão de Deus, não compreenderam ainda quem são diante de Deus. Nós só somos o que somos para alguma coisa. Aqueles que não estão no para alguma coisa,
ainda nada são diante de Deus. Não há nenhum sentido em nós sermos igreja em Piracicaba, ou em qualquer lugar do mundo, se não for para alguma coisa. Não há nenhum sentido em Deus nos chamar apenas para a gente frequentar uma igreja. Já imaginou? A gente descobre que Deus fez o grande plano da salvação apenas para que você fosse membro do ajuntamento. Oh! Que negocião, hein? Deus fez tudo isso para que você no domingo à noite pudesse sair da sua casa, ir lá, cantar 3 musiquinhas, ouvir um gordo falar e voltar para sua casa feliz. Olha, que Deus maravilhoso, hein? Ó, planejamento estratégico desse Deus, tá? Ó, aqui, ó. Nós somos chamados para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados a anunciar Cristo Jesus. Por quê? Romanos 11, versículo 36, o texto que nós vamos encerrar, traz uma receita para qualquer igreja, para qualquer cristão. Romanos 11, versículo 36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. O autor está falando de Jesus. E a ele seja a glória para sempre. Amém. Se uma igreja não for assim, se uma igreja não fizer tudo para isso, ela não é igreja. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E só a ele seja a glória para sempre. Amém. O ajuntamento não quer glória. Porque a partir do momento em que o ajuntamento quiser glória, o ajuntamento estará tentando roubar algo que é exclusivo de Jesus. E é inadmissível que uma igreja faça isso. Nós não podemos querer glória para nós mesmos. Porque a partir do momento que nós fizermos isso, nós estaremos tentando roubar algo que é exclusivo de Deus, de Cristo Jesus. O que eu sonho para a nossa igreja e para qualquer igreja é que de verdade nós chegamos a um ponto em que nós possamos dizer: Deus, tudo que nós fazemos é para a glória de Cristo Jesus. Tudo, absolutamente tudo é pensado para a glória de Jesus, tudo é realizado para a glória de Jesus, tudo é arquitetado para a glória de Jesus, e não absolutamente nada que não seja para a glória de Cristo Jesus, porque esse é o motivo principal da existência, não apenas da igreja, mas de todas as coisas. Todo o cosmos foi criado para a glória de Jesus. A história existe para a glória de Jesus. Porque Jesus não apenas é o centro da história, mas é a própria história. Porque Jesus não é apenas uma das palavras que fazem parte da história, mas é a palavra que sustenta todo o existir. Porque a Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito seria feito. Nada existiria, subsistiria sem Ele. Todas as coisas estão fundamentadas nele. Tudo que existe tem Ele como base, Ele como mola propulsora, Ele como alimentador e Ele como a razão principal de todas as coisas. Por isso que o meu desejo é que nós, finalmente como igreja evangélica brasileira, como igreja de Cristo Jesus, esteja ela em qualquer lugar, aprendamos a fazer tudo para a glória dEle. Ele é o centro. Porque em nome de Jesus há de chegar um dia que o diabo não seja mais citado que Ele. Há de chegar um dia em que nomes de demônios não sejam mais conhecidos que os nomes de Cristo Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tem gente que sabe nome de tranca-rua e esses nomes porcaria aí, deixou qualquer coisa. Sonho com uma igreja em que a agenda política dela seja a contracultura do reino de Cristo Jesus.
Nós estamos fazendo 7 anos. Totalmente inacabados. Mas o meu desafio como pastor dessa comunidade para você é: jamais faça qualquer coisa que não seja para a glória de Jesus. Respire para a glória dele. Tudo, exclusivamente tudo, para a glória de Cristo Jesus. Senhor, dá-nos a capacidade de fazer esta vontade do Senhor e ajuda-nos a viver para a glória do Teu nome. Todas as coisas para a honra e glória do Senhor. Somente do Senhor Jesus, o dono da igreja. O dono não apenas dessa igreja, mas de toda a igreja. No nome de quem nós oramos. Amém.